Fala pessoal, muito boa noite, galera do Mundo Trader. Como vocês sabem, eu ainda estou me recuperando aí das sequelas do Covid. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você está um pouco pior. Então é isso aí. Vamos devagarzinho, por isso que a gente não começou ainda aqui com força total. Inclusive ontem eu não estava me sentindo bem, nem vídeo eu fiz, mas é isso aí. Como vocês sabem, é, vou comentar os trades que eu fiz hoje, vou comentar principalmente a loucura que foi no mercado brasileiro essa semana, por N motivos, né? Vou também comentar os trades que foram feitos hoje, o motivo que o trade foi feito hoje, para que todos vocês possam compartilhar da visão e aprender com isso, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Clica aqui no botão inscreva-se. Clica também no sininho para que você não perca nenhuma notificação. E se você quiser ser membro para receber calls exclusivos, clica aqui no botão seja membro, assim você vai ter acesso a um grupo exclusivo para receber calls, tá bom? E se você quiser receber calls gratuitos, saber a opinião que eu tenho sobre o mercado, saber receber alguma notícia, alguma coisa desse tipo, tem aqui chamado Mundo Trader Conteúdos, onde eu sempre posto algum comentário, alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos para o gráfico. Como eu falo sempre de praxe, o mercado está sempre se repetindo e é interessante, tá? Que você consiga visualizar isso, tá? Esse foi o trade que a gente fez no Euro Libra, tá? E assim, numa continuação de tendência, trade bem fácil, inclusive, de enxergar. Na quebra dessa linha de tendência, foi que a gente fez a entrada, tá? Nossa saída foi exatamente quando chegou nesse topo. Por quê? Porque se não romper esse topo, o preço deve voltar e não tem lógica de você ficar pendurado. Então, assim, um trade bem tranquilo, tá? Foi logo, rapidinho, nesse primeiro alvo. Se rompesse esses topos, aí sim a gente poderia imaginar um movimento contínuo de alta. Como não rompeu, saímos fora rapidinho, tá? Então, assim, um trade fácil de visualizar, inclusive o motivo que ele foi feito, porque quando você para olhar aqui, você está vendo que o mercado está indo para cima. Então, assim, bem fácil de conseguir essa visualização. O outro trade foi um trade feito pelo pessoal do Fórmula, tá? Trade do pessoal do Fórmula foi essa venda aqui, tá? Na Libra dólar, tá? Essa venda aqui exatamente após o rompimento dessa linha, tradezinho bonito, com alvo aqui no fundo, então foi um trade que andou rapidinho chegando no alvo. Deu a possibilidade de fazer esse parcial bem rápido, tá? E até uma possível reentrada para tentar completar a mão. E foi direto no alvo, um trade bem fácil de fazer, bem tranquilo também. E se a gente parar para analisar aqui também, foi um trade que vinha, tá? Vinha uma tendênciazinha bonitinha de baixo. Foi um trade super tranquilo de fazer. A partir do momento que ele não rompe fundo, como vocês sabem, a gente está sempre batendo em cima dessa tecla, não rompe fundo, não tem continuidade, então o mercado vem para cima. E assim, esse tipo de situação que vocês devem sempre prestar muita atenção. Como assim, cara? Imagina só, você tem um mercado que ele está plenamente em tendência, tá? Ele está plenamente em tendência. A única coisa que você tem que fazer é sair acompanhando fundo, topo, fundo. Então, assim, não tem muito o que inventar aqui, tá? Não tem muito o que inventar aqui. É sair acompanhando o mercado, é sair conseguindo visualizar, tá? Vamos falar agora um pouco da B3. Assim, B3 nós tivemos uma semana um pouco atípica, vamos dizer assim. Tanto a PEC estava sendo votada, estava em tramitação, como tivemos também a decisão aí que anulou as condenações do Lula. Tivemos inclusive o discurso do próprio Lula. Então, assim, foi uma semana um pouco atabalhoada, foi uma semana um pouco bagunçada, digamos assim. Porque assim, os investidores eles precisam de uma coisa chamada previsibilidade.
eles precisam de outra coisa chamada segurança jurídica, que quando você entra num país para investir, você tem que saber que existe que as leis são cumpridas, que é tudo daquele jeito mesmo, que se existe uma decisão, ela não vai ser simplesmente anulada depois de vários anos. Então isso se gera um pouco de segurança. E principalmente que é uma coisa que ninguém esperava, né? Não era uma coisa que estava em vias de acontecer. Então, assim, por isso o mercado ainda está praticamente assimilando uma possível concorrência, digamos assim, do presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula para disputar um possível segundo turno em 2022. Então, gera um pouco de inquietação no mercado a possibilidade de Lula vir a ganhar uma eleição. Então, a gente teve toda essa perplexidade no mercado. Aconteceram umas quedas maravilhosas, que deu que a gente conseguiu até pegar, e como outros vídeos eu mostro aqui. Mas foi uma semana que foi atípica. Então, assim, principalmente quem é iniciante sofreu muito nessa semana. Hoje foi um dia que eu achei chatinho para operar. Só fiz 2 operações e ainda nos 45 do segundo tempo. Geralmente depois de 1 hora da tarde, 1h30 da tarde, eu nem opero mais na sexta-feira. Mas hoje foi o único horário que eu operei. Foi quando eu vi realmente uma operação, tanto no índice como no dólar. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Não esquece de já deixar o like no vídeo. Inclusive, tô aqui por vocês, porque cara, não tô muito bem. Mas é isso aí, não esquece de deixar aquele like aqui para prestigiar o conteúdo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Porque eu não tô podendo falar muito. Quando eu falo muito, eu fico cansado. Antigamente eu falava pra caramba, né? Então, não tô podendo fazer aulas muito grandes, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui hoje? Inicialmente, tivemos um rompimento de fundo. Até aí, tudo bem. Tá? Tivemos um rompimento de fundo, até aí tudo bem. Poderíamos imaginar um teste aqui, mas eu não quis pensar num trade aqui. Achei que estava muito enrolado, tá? Muito enrolado. Esperei o mercado acontecer, ele aconteceu, deu essa venda aqui. E o que eu imaginei? Eu disse, bem, como ele veio aqui testar esse fundo, se esse mercado vier para cair, tá? Se esse mercado vier para realmente cair, ele deve vir fazer um topo mais baixo, porque imagino que seria esse movimento que eu estava pensando em existir se ele fosse romper esse fundo. Então eu teria esse topo aqui como um topo de referência, né? Justamente por causa desse movimento, tá? Só para mostrar para vocês. Então eu imaginava que no máximo que o mercado faria isso aqui, para que se ele fosse cair, se fosse testar, se fosse fazer um fundo mais alto, mas de todo jeito eu pegaria essa entradinha. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma LTA aqui, tá? Fiz uma LTA. Esse foi um trade um pouco mais arriscado do que normalmente eu faço, tá, gente? Justamente pela impossibilidade de trades hoje, tá? Eu não vi muitos trades hoje para fazer. Então eu fiz um trade um pouco mais arriscado, o qual eu marquei o gatilhozinho aqui bonitinho. Não fiz a entrada aqui no gatilho porque eu não queria fazer exatamente um contra-tendência, eu queria esperar alguma movimentação do mercado. Então, a partir do momento que ele rompeu essa LTA, que eu chamo de uma LTA de euforia, tá? Eu fiz o tradezinho bonitinho, a vendinha aqui. Fiquei esperando ver se ele iria segurar na linha ou se ele iria continuar. Ele continuou e eu dei minha saída, dei meu gain aqui. Como eu disse a vocês, eu não opero dia de sexta-feira já tão tarde, tá? Então, esse foi o trade que eu realizei lá. Tá lá no Mundo Trader Conteúdo, se você quiser seguir, para que você possa, tá, acompanhar. Já na doleta do mal, eu fiz um trade bem curtinho, tá? Curtinho assim, né? Para o normal que está o dólar hoje em dia, foi um trade curto, tá? Até porque hoje o dólar estava consolidado. Então, enxergando essa consolidação, após esse fundo duplo, eu esperei que o mercado desse uma que ele mostrasse, tá? Que ele iria testar o topo, tá? Testar o topo, porque como a gente estava numa consolidação, como vocês sabem aqui, é uma consolidação, tá? Ó,
de retângulo, então a gente vai ter sempre os fundos vindo para aqui para o topo e o topo vindo para o fundo. Então, na hora que ele me mostrou realmente que ele iria subir, que ele iria testar aquela máxima, foi no rompimentozinho aqui dessa linha, eu fiz a entradinha e vim aqui buscar a máxima. Então deu para eu ganhar aqui uns pontinhos marotos, tá? Mas também foi um trade já nos 45 do segundo tempo, pelo horário, como eu disse a vocês, eu não gosto de operar já, principalmente na sexta, nesse horário. Mas se você, o motivo é consolidação aqui e no índice foi exatamente um pensamento que se iria continuar a cair ou fazer um fundo mais alto, todo jeito eu iria ganhar uma graninha. Então assim, você começa a ver que se você tiver a estratégia correta, independente de como tiver o mercado, você acaba tendo alguma opção de trade, tá? Mas o bom é você sempre tentar ir nos trades confirmados, tá, gente? Então busca sempre trade confirmado. O que é um trade confirmado? Quando o mercado está em tendência, quando, né, o barulho está bonito, e não um trade como esse que eu fiz agora, por exemplo, no dólar, que foi um trade de consolidação, um trade que eu poderia tomar um stop e fechar a sexta-feira vermelho no dólar. Mesma coisa lá no índice, eu fiz um trade depois que rompeu uma linha de euforia, onde poderia apenas dar um gainzinho para mim de 200 pontos e depois voltar a subir. Mas eu fiz aquele trade justamente pensando, cara, eu posso ganhar apenas 200 pontos aqui se ele pegar nessa LTA e querer subir ao zero e vamos embora, tá? Já era o dia por hoje. Mas ele continuou caindo e eu consegui pegar um pouco mais. Mas entenda, tem dias como hoje que você não vê trades bacanas. Quando eu falo que não vê trades bacanas, o que você tem que fazer? Você vai operar ou uma consolidação, ou como eu mostrei lá no índice, você teve duas oportunidades no dia todo. Então, geralmente, o mercado sempre dá mais oportunidades, principalmente quando está em tendência. Mas agora, como eu falei para vocês, seguimos numa semana estranha devido a todos os acontecimentos. E essa foi a explicação que eu tive que dar para vocês aqui dessa semana, de tudo que aconteceu, de como foi o mercado essa semana. Então é isso aí, pessoal. Convido você novamente para deixar aquele curtir, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. E se você não é membro ainda, clica no botão aqui Seja Membro. Depois que você se filiar como membro, você vai em comunidade, que vai ter o link lá do grupo exclusivo, tá? E se você não faz parte ainda do Mundo Trader Conteúdos, convido você a participar. É 100% gratuito. E lá, eventualmente, sai também alguns calls gratuitos. Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Abraço.